doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Muito lindo, viu? Assinando a nossa trilha sonora de hoje, Flávio Moura e Fátima Lima, uma dupla super bem acompanhada aí dessa banda incrível. No decorrer da semana vocês vão saber mais sobre o projeto musical dessas duas figuras. Aqui ao meu lado, vocês já estão vendo Alexandre Toustenko e ainda Dr. Aures Dourado Menezes, duas figuras que estão revolucionando a cirurgia já renal, né? A gente mostrou ainda há pouco um pouco do que vamos falar. Eu vou apresentar melhor os nossos convidados para a gente poder chamar o VT para você entender sobre o que vamos falar. Bom, o Dr. Aures Dourado Menezes é formado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí. Ele já esteve no nosso programa, mas a gente tem sempre que estar atualizando o currículo dele, porque atualização é o nome da trajetória médica dele. Ele cursou residência de cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, cursou urologia no Hospital do Servidor Público Municipal, também de São Paulo. Ele fez treinamento em videolaparoscopia com o doutor Mirandolino Mariano, na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. O doutor Mariano é uma referência brasileira, por que não dizer mundial, nessa área. É especialista em cirurgia minimamente invasiva, por isso que para ele, o que ele vai nos contar aqui é uma novidade absoluta. Essa cirurgia, essa especialização foi com o professor doutor Cláudio Abdu e o professor Bertrand Guillonnet. Eu estou falando assim, mas ele vai daqui a pouco dizer qual é a pronúncia correta desses franceses, no Hospital Henri Mondot, em Paris, e ele está sempre de olho no que tem acontecido no mundo. É um médico urologista focado em pesquisa, em novidades, de olho no custo-benefício, em cirurgias e tratamento, para melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes. Ali do lado dele, nós temos o jovem Alexandre Toustenko, que é uma revelação na área de engenharia de computação. Ele estudou na Unicamp, é especialista em produção de games, né? Acaba de concluir o mestrado dele em mineração de dados em jogos, que dá uma outra entrevista, não é, Alexandre? O Alexandre só tem 29 anos, mas é apaixonado por tecnologia e agora mostra-se interessado em tecnologia a serviço da vida, com essa parceria com o Dr. Aures. E o mestrado dele é pela Universidade Federal do Piauí, em ciência da computação. Para você entender um pouco melhor sobre o que vamos falar, nós vamos chamar um breve VT e são eles que vão contar que novidade mundial é essa. Vamos ver juntos. Imagine o futuro onde órgãos humanos são reproduzidos em tecnologia 3D. Se você pensa que essa é uma realidade distante, se enganou. No Piauí, o médico urologista Aures Dourado e o engenheiro Alexandre Toustenko desenvolveram um software que transforma a tomografia computadorizada tradicional em objetos de realidade virtual. Ou seja, o que na tomografia visualizamos em 2 dimensões e em fases separadas, com essa nova tecnologia passamos a visualizar em 3D, permitindo rotacionar, dar zoom ou identificar cada estrutura isoladamente. Antes de saber quem procurou quem, como nasceu esse projeto, só queria fazer o registro de que esse projeto foi citado no Congresso Europeu de Urologia, que é o maior congresso de urologia do mundo, com mais de 13 mil participantes, numa plenária em março, como um projeto fantástico e inovador pelo chefe da urologia da mais antiga universidade da Alemanha. E esses dois feras são piauienses. Quem procurou quem? Primeiro, parabéns. A gente quer entender na prática e traduzir mesmo, doutor Aures e Alexandre, o que isso significa para a saúde. Obrigado, Maia, pelo convite. Então, o que a gente observava, que a gente sentia uma necessidade
que muitas cirurgias renais que a gente fazia, por exemplo, principalmente para tumores de rins, a gente, pelo fato de ter um tumor numa localização desfavorável, apesar de ser um tumor pequeno, por exemplo, 3, 4 centímetros, que daria para preservar o rim, a gente acabava tendo que fazer uma nefrectomia radical, ou seja, acabava tirando todo o rim. E no final da cirurgia a gente sempre tem o hábito de abrir a peça e ficava estudando e eu ficava pensando, nossa, se eu tivesse vindo por aqui, por ali, talvez eu conseguisse preservar aquele rim. Só que quando a gente olha a tomografia, na impressão inicial, que a gente programa a cirurgia antes, eu não tinha essa mesma visão que eu tive depois da cirurgia. Então, com isso, no final do ano passado, surgiu um caso bem interessante, de um tumor de 4 centímetros, bem no meio do rim, que normalmente eu iria fazer uma nefrectomia radical. E a gente estudando, pesquisando, tivemos a ideia de reconstruir em 3D. E para isso, a primeira coisa que a gente fez foi procurar um radiologista em São Paulo, que a gente não citou ainda o nome, que é o Bruno Aragão, também um piauiense, que terminou a residência na USP, trabalha no CIE. O Bruno é fantástico. Fantástico, também, um cara brilhante. E nós todos nos conhecíamos porque todos estudamos no Barreto. Eu fui professor do Dom Barreto e tive a oportunidade de ser professor dos dois, tanto do Alexandre quanto do Bruno. E imediatamente eu já liguei para o Bruno. O Bruno trabalha com impressão 3D, principalmente na parte de ortopedia, cirurgia cardíaca, só que para o rim é muito complexo e não existia no mundo ainda nenhuma publicação. Como foi que vocês se encontraram nesse projeto, Alexandre? O Aurus entrou em contato comigo porque viu que eu teria uma certa capacidade de desenvolver uma tecnologia nova e ele me fez uma pergunta. Dado o que a gente tem hoje de tecnologia e eu tenho esse problema, como que você poderia resolver? Como que a gente poderia encontrar uma solução que melhorasse o planejamento de uma cirurgia? Porque quando tem dois profissionais que são, não estou querendo me vangloriar, mas quando tem dois profissionais que são bons em determinada área, juntando o Aurus com a área dele e a minha, que é de, trabalhar com processamento gráfico, com renderização de imagens. Então, isso acabou surgindo uma ideia muito boa. Isso é pioneiro? É pioneiro. A primeira parte do trabalho, na verdade, o que a gente faz? Pega a tomografia que o paciente faz aqui no Piauí, essa tomografia é transformada em objetos, cada parte do rim é transformado em objetos virtuais, objetos digitalizados. Por exemplo, o ureter vai virar um objeto, a artéria vai virar um objeto, e assim por diante. E esse trabalho todo está sendo feito em partes lá com o Bruno. Então, as imagens são enviadas para lá e a gente fica, e na hora de criar o modelo, a gente ficou trabalhando com o Bruno como que poderia melhorar. No mundo, existe um trabalho só de impressão 3D, mas eles não conseguiram fazer o que a gente fez até hoje. Porque o 3D não é uma novidade, não é? Não, o 3D não é novidade, mas conseguir transformar o rim, para a gente captar a imagem do rim na tomografia, a gente precisa de 3 fases. Arterial, uma fase sem contraste, injeta o contraste depois e depois espera o contraste ser eliminado. Só que esse trabalho é muito difícil, você jogar todas essas 3 imagens, uma em cima da outra, para ficar perfeita a conexão e transformar isso numa realidade virtual. Isso no mundo ainda estão tentando fazer. E nós fomos o primeiro do mundo a conseguir imprimir com todos os detalhes possíveis, intrarenais, tanto o tumor, quanto a artéria, quanto a veia. E a impressão 3D foi a primeira parte do trabalho. A segunda parte do trabalho, e foi exatamente esse trabalho que foi citado em Madrid agora. Sim. E graças a esse trabalho, dessa apresentação... Foi em Madrid ou na Alemanha? Foi em Madrid. Primeiro Madrid... Na verdade, foi em Madrid, mas quem apresentou foi o professor Stolzenburg, que é o chefe da Universidade da Alemanha. Então, assim, ele levou o nosso trabalho, antes mesmo de eu apresentar, a gente já conversa constantemente, Sim. Ele levou nossos resultados, nosso trabalho para o Congresso Europeu de Urologia e já apresentou como inovação. Graças a essa apresentação, esse trabalho chamou bastante atenção e... Ele vai ser apresentado no Instituto do Câncer de Nova York, não é? Isso, e graças a isso, nós firmamos uma parceria, porque é o seguinte, não adianta, na medicina não é assim que funciona. Você cria uma coisa, mas aquele projeto ele tem que ter uma responsabilidade ético-legal e tem que ser testado para eu poder dizer o seguinte, realmente isso aqui é uma inovação, realmente isso funciona. Você então, já está usando isso? A gente já está fazendo um estudo, esse estudo foi apresentado, antes de fazer tudo isso, a gente apresentou esse projeto para o professor Stênio Zec, que é do Hospital do Câncer de São Paulo, e o Stênio ficou bem empolgado e ele realmente comprou a ideia e falou, Aurus, vamos fazer isso.
é fantástico. E foi o Estênio que também está divulgando isso. E por conta desse link, o Stolzenburg citou, o professor Estênio também do AC Camargo citou, a Universidade do Memorial, na verdade o hospital, o Memorial Sloan Kettering em Nova York, que é um dos principais centros de pesquisa em câncer urológico dos Estados Unidos e do mundo, já convidou a gente agora, um mês e meio atrás, para ir aos Estados Unidos para apresentar o trabalho lá. E imediatamente ele viu o trabalho, viu a qualidade, já falou: Auros, a nossa ideia é fazer um estudo multicêntrico, você vai ser o autor da pesquisa e vamos juntar você, o Estênio em São Paulo, provavelmente o professor Guilhenot, que em seguida ele já me falou que citou que o Guilhenot é um cara de uma das maiores importâncias no mundo da laparoscopia, um francês que ensinou os americanos a fazer laparoscopia. Então vai ser Estados Unidos, Espanha, França, Brasil. E Brasil. Ele trouxe para a gente uma peça que o Bob vai chegar junto aqui. Como sempre, você, Bob, nos ajuda aqui para entender. Essa parte verde aqui, o Netinho também vai chegar junto aqui, e o Brito. Essa parte verde é o tumor, é o tumor. Não é? O verde é o tumor, o amarelo é por onde a urina está saindo, o vermelho... Aqui, né? Isso. É por onde a urina vai sair. Esse é o tumor, esse é o amarelo. De onde sai a urina. Rim, tá, gente? Isso. O vermelho é a artéria onde chega sangue no rim. Certo. E o azul é a veia por onde sai o sangue. Então, quando a gente vê a tomografia, a gente tem uma ideia muito boa assim. Uhum. A gente consegue ver o rim, consegue ver o tumor e os vasos que estão chegando no rim. Só que o cirurgião ele não consegue formar na cabeça dele a ideia real de como está a relação dos vasos intrarrenais. Ou seja, eu vou inverter agora. Que foi isso que o Alexandre fez. Isso aqui é o que o Bruno fez. O Bruno fez a parte da impressão 3D, que a gente criou esse modelo com ele. Então, com isso, eu consigo ver exatamente qual que é o vaso que está chegando no tumor. Então, a cirurgia tradicional, a gente clampeia, coloca uma obstrução aqui para poder cortar o tumor e o rim não sangrar. Então, tradicionalmente, a cirurgia, o rim fica sem receber sangue, dependendo do caso do cirurgião, por 20 a 30 minutos. Isso é um risco enorme. Isso, se o cirurgião for rápido, ele danifica o rim um pouco, mas para casos complexos, esse tempo vai se prolongar por 30, 40, 50 minutos. Então, com isso, qual foi a nossa proposta? A gente consegue ver qual que é o vaso que está indo para o tumor, e ao invés de bloquear o sangue na sua origem, eu bloqueio o sangue só dos vasos que estão indo para o tumor. Que o trabalho do Dr. Auros, do Dr. Bruno e do Alexandre é isso aqui. É isso que o Dr. Auros tem. Por favor, Dr. Auros, você pode se levantar? É isso que o Dr. Auros tem na sala de cirurgia dele. No centro cirúrgico, ele tem isso. Você pode... Eu ajudo você aqui. Então, Você tem um computador assim na sala de cirurgia? Na hora da cirurgia, a gente opera a cirurgia por laparoscopia, ou seja, por um vídeo. Então, eu vou colocar uma câmera na barriga, no abdômen do paciente para ver esse órgão. E o rim, ele vai estar coberto pelo intestino, vai estar coberto por gordura. Então, a gente não tem essa mesma imagem bonitinha aqui que a gente tem ao vivo. Então, isso tudo foi utilizado para programação cirúrgica. Ou seja, antes de eu começar a cirurgia, eu já sei exatamente aonde que vai estar o tumor, aonde que vai estar a artéria que está indo para o tumor. E a limitação dessa impressão 3D é que na hora da cirurgia eu não consigo pegar, porque ele não vai estar estéreo. Diferente dessa inovação que a gente já fez com o Alexandre, que aqui eu coloco minha mão... É isso que você faz. Antes você não podia fazer isso. Antes a gente não podia. Então, você não tinha esse recurso 3D que o Alexandre te proporcionou. Então, na hora da cirurgia, a gente consegue visualizar exatamente o rim, o tumor, com um sensor de movimento, a gente consegue rotacionar. Isso, gente. E durante a própria cirurgia, isso aqui pode ser utilizado tanto para ensinar, para uma ferramenta de ensino, porque a gente consegue discutir. E com o rim transparente a gente vê exatamente, olha, esse vaso que está chegando no tumor, esse vaso que está indo para o tumor, aqui por onde sai a urina, e com a outra mão você vai dando os comandos. Eu vou tirar o rim, vou dar um zoom para ter uma visão melhor. Qual que é o resultado disso? Para ser honesto e ser coerente, a gente não sabe ainda dos resultados práticos, porque isso tudo precisa de meses, anos de estudo, pacientes a serem operados, para a gente concluir
que isso aqui impacta na cirurgia, mas de cara a gente já consegue dizer, é uma ferramenta que melhora muito a imagem e melhora muito a programação cirúrgica e o entendimento da doença, tanto pelo cirurgião quanto pelo paciente. Claro. Isso que você viu, olha, quando ele coloca a mão dele, é a mão do doutor, porque ele tem um sensor, é a mão do doutor Auros que está aumentando, que está acrescentando, né? Alexandre, pode falar, por favor. Uma coisa interessante que vale frisar aqui é que isso é uma tecnologia que foi desenvolvida inicialmente para games, para jogos. Então, o Auros chegou para mim, o que você pode fazer com isso que você está sabendo de games para melhorar como que a gente vai fazer um planejamento de uma cirurgia. E também serve como um tira-teima. Esse é o sensor que ele usa para poder... o sensor faz a leitura da mão e ele consegue retirar os vasos, o tumor, vai tirando em 3D para ele poder ter uma clareza. Ó, essa é a minha mão, tá vendo? Ó, lá. Então, ele tem uma clareza. E o doutor Auros, operando, ele sabe do que ele precisa retirar. E ele tem uma clareza, não é, doutor? Isso. Exatamente isso. Eu quero que você volte aqui depois, Alexandre, para falar desse seu mestrado aí, Com viu? certeza. Mineração de games, a leitura do que a gente acessa de games e como as pessoas estão jogando, né? Isso. É impressionante. Tem um lado bom e o lado que não é bom, o lado que tem que ficar atento. Você vai voltar aqui só para falar sobre isso, tá bom? Com certeza. E o doutor Auros, que é um dos médicos mais bem relacionados internacionalmente, tem um network incrível, mas todo baseado em pesquisa e inovação. Por favor, nos mantenha informados, né? A gente precisa estar informado sobre o que você tem apresentado ao mundo. Muito obrigada e parabéns. Obrigado pelo convite, Mara. Por essa inovação. Fantástico isso, fantástico. Bom, eu queria chamar o VT da livraria Anchieta, que está com muitas novidades nessa segunda volta às aulas do segundo período, tá certo? E também para você ficar atento, não só aos livros que a gente mostra, mas às novidades na área de livros científicos, de livros que são importantes acadêmicos também. Pode rodar. Para você que fica super preocupada com os gastos escolares, a Livraria Anchieta preparou uma promoção super poderosa. Super descontos Anchieta. Toda linha de mochilas, lancheiras e estojos com 30% de desconto. Cadernos com até 50% de desconto. Livros acadêmicos com o menor preço do mercado. Isso mesmo, cobrimos qualquer oferta local. Super descontos Anchieta. Corra para não perder. Livraria Anchieta. Bom, eu vou para o intervalo comercial com Flávio Moura e Fátima Lima e já a gente vai falar sobre Libras, já a gente vai falar sobre cursos de idiomas com o supervisor de idiomas do SENAC, os dois estão aqui, na verdade, tanto da área de Libras como de idiomas, vamos falar sobre mandarim. Muita coisa ainda vai acontecer no nosso programa hoje, você não sai daí de jeito nenhum. Agora eu vou com Flávio Moura e Fátima Lima. Até já. Onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer. Isso todo mundo é igual. Anjos do bem, gênios do mal. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Longe do coração. Perigo é ter você assim sorrindo. Isso é muita tentação. Isso é muita tentação. Seus olhos, teu sorriso numa noite. Eu não quero saber se o clima é pra romance. Eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance,